Bom dia, turma, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Alberto Curio, tá? E vamos aqui fazer alguns comentários sobre um vídeo que eu assisti super legal, tá? Que é DCE5 Experience, tá? Ali é Full Movie, vocês vão achar isso aí no YouTube, depois eu vou deixar o endereço certinho. Trata-se dos protocolos de contato CE5 do Dr. Steven Greer. Esse documentário é feito pela Serena DC, onde ela participou do procedimento, do processo dos protocolos de contato, fala sobre o que ela sentiu e também fez algumas entrevistas extremamente interessantes. Os depoimentos, no começo, das pessoas que participaram, né, e vivenciaram as experiências, né, é extremamente interessante, né? Eles falam que são através com, né, seres intradimensionais. É interessante fazer uma pesquisa para ver as fotos que ele tem, apesar de que aí nesse vídeo aparece bastante coisa, né, bastante bem documentado, com fotografias, vídeos, tudo mais. Achei isso legal, né, para que a gente possa justamente fazer esses parâmetros aí, né. Então o que é bacana também para a gente fazer o passo a passo, tá? Tentar deixar o vídeo em 20 minutos no máximo. Então vamos lá. O que eu observei? Eles também fazem uma abertura para o contato, assim como em vários outros protocolos, mesmo de rama, né, que a gente chama das aberturas de atividade de campo. No Projeto Amar também foi do mesmo jeito. Existe também um monte de protocolos, né? Cada pessoa aí, que, pelo que eu vivi e pesquisei, então existem vários protocolos. Então estou falando desse aqui, que é o que está em voga, extremamente interessante, bem documentado. É uma pessoa que mantém um contato, uma performance já desde os anos 70, né? Que eu vi já algumas reportagens dele. Então lá ele vai falando justamente de que a ideia dele é mostrar que a humanidade não é, né, hostil, e que a entidade extraterrestre que se comunica conosco, tá, elas não são nossos inimigos. Então eles são entidades extraterrestres que realmente vêm de alguma maneira nos ajudar. E pelo que ele viveu lá nos Estados Unidos, com os militares e tudo mais, o pessoal acha que eles são inimigos, né? Que não estão aqui para ajudar nada. Então a experiência mostra o contrário, mostra que realmente eles estão aqui para ajudar a gente ter uma elevação de consciência, ampliação de consciência, seja lá como for o nome que vocês queiram ou que conhecem, né? E então trata-se disso. Então eles começam com a abertura, como eu falei, através dessa cerimônia. O Steven Greer fala lá, recitam alguns cânticos sagrados, tá? Essa abertura é feita com eles chamam mesa puja, né? Que é uma cerimônia puja, que na verdade lá no hinduísmo é uma cerimônia de convite, tá? Então eles estão convidando essas entidades a participarem, a virem, né, se interrelacionar conosco aqui na Terra. Então, isso é extremamente interessante. Uma coisa também muito legal em comum, não somente no Steven Greer, mas em outros, é que eles também fazem como base, né, de poder acessar o contato, uma meditação, tá? Então, meditação é super fundamental. Te centra, te elimina os pensamentos, né? Te deixa a tua mente mais limpa, pensamentos mais coerentes, né? Então isso ajuda o contato, tá? Isso a gente também, ou eu percebi também dentro das experiências das pessoas e tudo mais, né? Já relatei até em alguns vídeos. Então isso eu acho muito legal também. Então ele ali no experimento, como vocês devem ter visto no filme, ele não só faz a abertura através da cerimônia puja lá, né, puja, e depois ele faz uma meditação aonde ele, através da visualização, vai levando o grupo, tudo mais, a visualizar o triângulo, depois sobrepõe até que cria aquela figura geométrica, né, sagrada, né, aquela geometria sagrada da Merkaba. Né? Então, ali até se vê envolvido eles
pelo Merkaba. E aí, realmente, com esse grau vamos dizer assim, de concentração e energização, eles lançam a mente para o universo, dentro do parâmetro, né, dentro do perímetro da nossa galáxia, e vem de fora, eles chamam de meditação reversa, de fora para dentro, visualizando a galáxia, olhando o centro da galáxia. A gente mora numa periferia da galáxia, é um braço lá do ladinho, né, ali mais do lado de fora, né, não é tão central, a gente não vive ali na zona central da galáxia. Então, ele vem visualizando ali o braço, o nosso sistema solar, o planeta, o país, até trazer para ele, aí que ele fala assim, ó, então, apresente-se a nós, tá? E esse tipo de abertura, o procedimento, protocolo, acaba realmente fazendo com que aconteçam algumas manifestações, né? De várias maneiras. Desde luzes, objetos voadores não identificados, ou identificados, os discos voadores também, que tem bastante filmagem interessante. Tem também ali sobre uma pessoa que teve uma cura, que andou com extraterrestres. Há fotografias também das entidades extraterrestres. Dá a impressão de ser um pouco holográfico, não entendi direito. Porque, apesar de eu não ter tido, né, a oportunidade de registrar, documentar a presença deles, né, acho que um vídeo só que eu consegui da Jureia lá, enfim. Mas o fato é que, pelo que eu vivenciei, pelo que eu observei de campo, os contatos, desde das portas dimensionais, realmente o contato físico, tete a tete. Então eu tive experiências um pouco distintas. As minhas me pareceu, em alguns momentos, ter uma realidade mais concreta. Aqui é interessante dizer de que isso muito aconteceu nos anos 70, tá? Depois, de alguma maneira, uma forma ou outra, o contato não foi tão expressivo como foi nos anos 70. Nos anos 80 tivemos bastante coisa, nos anos 90, mas a intensidade e a continuidade da realidade física concreta em campo realmente deu uma diminuída. Tá? Isso a gente pode depois também trocar no assunto. Então isso foi o que eu vivenciei dentro de Rama, e é interessante que lá também se toca nesse assunto, né? Não é porque o cara faz o protocolo que sempre acontece. Então, às vezes, as pessoas não têm um retorno. E é interessante, porque muitas vezes também a gente vai para campo e não tem um retorno. E aí a gente não sabe, puxa, o que aconteceu? Fui eu que não me preparei, eu que não percebi, o que está acontecendo, né? Então, lá no caso, eles mostraram realmente a atividade super em voga, né? Como ele faz o procedimento. Aqui eu fiz até algumas anotações para não me perder. Então, eles trabalham, por exemplo, com tom, som, pensamento e luz, conforme eles falam, né? Então, a gente trabalha com mantras, né? No caso, o som, né? Ele explica lá o tipo de tonalidade, por exemplo, assim, desde quando ele está lá fazendo a cerimônia puja, né? Que ele está sendo, vamos dizer assim, passado pelo microfone, né? E colocado lá nas caixas, ou seja, é transmitido, né? Dentro de um aparelho sonórico, né? Aparelho de som, e que eles dizem também que ajuda a vetorização do contato, né? E que é uma forma deles também se conectarem ou conseguirem, através dessa informação, o geoposicionamento do grupo, onde o grupo realmente se encontra. Pelo menos foi isso que eu entendi lá. Entendeu? Então achei interessante esse tipo de coisa. A nossa preparação, só fazendo esse comparativo super legal de abertura, a gente também faz, né, no caso, uma meditação, uma concentração, né, uma meditação, né, como todo mundo. A gente começa, né, com essa abertura, faz alguns mantras, né, verbalizamos alguns mantras para que a energia possa ampliar, né, já preparando o nosso mental também. O interessante é que a gente, nesse caso específico, aí de trabalho que eu fiz, a gente se visualizava numa cúpula
de energia, tá? Onde ela nos protegeria de alguma energia negativa, alguma coisa assim. Então a gente basicamente estaria mais protegido e direcionado a aquelas vibrações positivas deles, né? Porque quem esteve lá no tete-a-tete com o contato, sabe que não é somente uma observação. E ali existe um monte de coisa, né, acontecendo quando a gente está de frente, né? A gente sente a energia do ser, né, da entidade, desse extraterrestre. É como se ele, nessa interatividade do encontro, alinhasse os nossos chakras também. Parece que a coisa realça, né? Entendeu? Então você começa a trabalhar outros parâmetros, e aí a nossa mente tem que estar um pouco preparada, né, para que a gente possa perceber algumas vibrações mais sutis, mesmo o processo de informativo, o que a gente conseguiu captar, entender. Isso não quer dizer que a nossa mente não percebeu ou não captou. O nosso consciente que não. A gente basicamente consegue perceber aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente está treinado. Mas, de alguma maneira, o nosso corpo ele absorve a informação, a energia e tudo mais. Então aí cabe depois na meditação, numa introspecção, ver se flui, né? Se aflora algo mais. Então essas são as coisas que eu observei. Lá no contato lá do CE5, dos contatos imediatos, né? O protocolo de contatos imediatos 5, eles parece que tem grupos de pessoas que praticam isso. Pessoas lá também comentaram no vídeo sobre informações que eles pegam. E o Stephen Greer mesmo, ele coloca lá o perfil, né, de quem que basicamente os extraterrestres têm interesse em se contatar. Tá? Então, nós estamos falando de casos assim mais específicos e direcionados. Se a gente for abrir o leque aqui para a ufologia clássica, a gente vai ver que existe um monte de contato que não teve protocolo nenhum. O cara estava na estrada, aconteceu, foi abduzido. Alguns foram insólitos, outros não. Teve algumas continuidades, 5 encontros, depois não teve mais, enfim. Então, a ufologia clássica também está repleta, não somente de observações, mas também de pessoas que tiveram algum tipo de contato físico, né? Tá? De 5º grau, né? E o que nós estamos falando aqui é sobre um procedimento onde ele tem uma continuidade, tá? Então a ideia aqui é ter uma continuidade de relacionamento com essas entidades, assim como eu conheci lá em Mission Rama também, né? Apesar de já ter tido algumas coisas antes, mas enfim. O que eu percebi dentro de todos os grupos que a gente gerou, os grupos que eu conheci, fora de Rama, enfim, vários nomes aí que a gente sempre cita, né? E assim como o grupo do protocolo CE5 também é mais um grupo interessante que comprovou o contato, né? E está aí tentando compartilhar com a gente. Então, para que a gente entenda como é essa gama, né, de espectro de contato e tudo mais. Então, tem também lá os protocolos de contato do Ricardo Gonzalez, que é muito legal também, estou lendo o livro, já estou no final. Então, basicamente, ele relata os procedimentos e ali ele deixa claro também que não é a cartilha para chegar. Não, é difícil você chegar e falar, não, através disso aqui você vai ter o contato. Não dá para dizer isso porque as coisas não acontecem dessa maneira. Então, o que basicamente os guias também buscam, né? São pessoas sinceras, tá? Pessoas com coração puro, né? E aí ele fala bem sobre o egocentrismo, né, que existe basicamente no planeta das pessoas, que muitas vezes as pessoas vão atrás da experiência para falar, puta, eu tive, eu vi, porque aconteceu comigo, então assim, estou satisfeito porque sei que existe. Então, qual é o verdadeiro posicionamento de você dentro do experimento, né? Então aqui que ele fala, entendeu? Você está indo lá por um ato egoísta, assim, meu, porque eu vou evoluir, eu vou ver, vão me falar, tudo mais, ou você vai participar de algo maior, fazer parte de algo maior. A sua pessoa não interessa muito ali para eles, interessa que você possa contribuir, não individualmente, claro, interessa também como pessoa, tudo mais, mas dentro de um processo de trabalho com a confederação, ou com basicamente essas entidades
seja de onde algumas venham, né, de algumas outras dimensões ou não. No caso, as que a gente teve aí, bastante das que eu tive foram dessa dimensão mesmo, né? Então, essa relação. Eu vou depois falar de algumas coisas também sobre frequência vibratória, né? Quando a gente fala em que dimensão está, em que frequência vibratória se encontra também essa entidade. O estado físico de um extraterrestre hoje é energético, é físico, ele tem uma consciência que consegue justamente nivelar a sua vibração e se apresentar de formas diferentes, sendo a mesma entidade, para algumas outras, como direi, outras escalas de consciência de pessoas, né, que tem um pouco mais de consciência expandida, um pouco mais de percepção, um contexto um pouco mais altruísta, entendeu? Então eles se apresentam também, aí falando não só do protocolo de contatos imediatos, né, o CE5, já se observou isso também em várias outras experiências de campo, né? O cara viu uma luz, de repente se transformou numa silhueta e se materializou. Será que foi aquele transporte do Enterpriser ou a coisa foi mental? Então também tem que ter esse aspecto, a gente analisar o procedimento de contato, tá? Ele fala muito sobre consciência, né? O Stephen Greer, tá? E os estados de consciência que a gente se encontra. E falar em consciência tem que falar também em pensamento, em entendimento, em vibração. Então tudo isso trabalha dentro do mesmo contexto, por assim dizer, né? Tá? Então o interessante é que de alguma maneira eles fazendo daquela forma e a gente fazendo da nossa, ou eu fazendo da minha também, como outros tantos fazem a sua, né? Consegue ter alguma resposta real, concreta. Isso para mim é super gratificante, né? Eu me afastei um pouco por motivos de saúde, motivos também pessoais, então meu ritmo hoje não é como era lá dos anos 70, dos anos 80, tudo mais, mas nunca abandonei o processo, nunca abandonei as comunicações, esse relacionamento, essa interatividade com alguns dos extraterrestres, que eu sempre mantenho algum tipo de contato e graças a Deus ainda me alimentam com ótimas informações para que a gente possa pensar e fazer com que isso seja algo melhor, né? Mas então, gente, isso aqui é só um comentário rápido, está aberto aí os comentários, se tiverem algumas dúvidas lá a gente pode colocar, faça um outro vídeo ou escrevo lá no retorno dos comentários, tá? Para que a gente possa estar trabalhando mais esses vídeos, né? Esses acontecimentos que realmente são pertinentes também a nós, né? E para ter um quadro geral do que está acontecendo no planeta, né? Quais são as entidades que estão se aproximando, o que elas estão falando, entendeu? É só confederação, sabe? Tem alguns outros que, apesar de não ser confederados, não são ruins também, são extremamente interessantes, né? O seu jeito de ver, de passar, de compreender o sistema cósmico, né? Então fica aqui a dica desse documentário. Eu acho que ele fala bastante coisa interessante, inclusive ele fala no final sobre um aplicativo que está sendo vendido, monetarizando, né? Mas eu achei super interessante a ideia, onde todo mundo que tem um aplicativo, então faz parte, vamos dizer, daquele network, então, e ele também dá um posicionamento, né? Então aquela pessoa está aqui perto de mim, deixa eu falar com ela, também faz parte aí dos protocolos CE5, vamos ver se a gente faz um campo. Então ele quer que isso daí se espalhe pelo mundo, que realmente haja uma diversificação entre os países e tudo mais, para que o protocolo ocorra e que essas entidades cada vez mais estejam perto de nós, seres humanos, que tem outra proposta de vida, não é aquela de sair matando, roubando, sabe? De tentar evoluir, entender, sabe? Fazer parte de um contexto maior, né? Dessa sociedade cósmica que está aí, entendeu? E que a gente agora está conseguindo acessar de alguma maneira. Então acho que é uma ótima oportunidade para quem se interessa e que está afim disso, né? Então é isso aí, gente.
Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram aí também fazer, anota lá no documentário que eu vou responder. E depois a gente vai fazer um outro aí, o Newton César me fornece uns que são muito legais, né? Uns vídeos. E tem um outro também que eu achei muito interessante e que eu gostaria também de poder analisar com vocês também. Tá? Eu espero aí de ter colocado alguns parâmetros, né, para a gente, aí, ao traçar alguns paralelos de procedimento de contato. Claro que tem muito mais para falar, muito mais para viver, muito mais para a gente compreender e se preparar para isso, né? Tá bom? Então, no que eu puder ajudar, aí sempre estarei à disposição. Tá bom, gente? Fica aqui um abraço forte, tá? Boas energias aí para vocês e vamos se falando. Espero que vocês deem um like lá nesse vídeo meu e com certeza haverá um montão de outros também, tá bom? Então aí tenham um bom dia e pesquisem, trabalhem a mente, a evolução, tá bom, gente? Faz parte aí da vida. Abraço, beijos, tchau, gente.